Depois dos 60, o corpo muda. E existe algo que muita gente sente, mas quase ninguém entende de verdade. A perda de força muscular começa de forma silenciosa. Não é de um dia para o outro. É aquele peso nas pernas ao levantar. É a dificuldade para subir um degrau. É o equilíbrio que já não é o mesmo. E aqui está a parte que surpreende muita gente. A falta das proteínas certas, justamente depois dos 60, acelera essa fraqueza. E não estamos falando de suplementos caros, whey protein ou dietas complicadas. Estamos falando de proteínas simples, acessíveis, que você encontra no mercado da sua própria cidade. Por quê? Depois dos 60, o corpo não usa mais a proteína da mesma forma. Ele absorve menos. Ele precisa de mais qualidade. E precisa todos os dias. Quando essa proteína falta, o corpo avisa. As pernas perdem firmeza. A postura enfraquece. A recuperação fica lenta. A sarcopenia avança. E o risco de quedas aumenta, mesmo dentro de casa. E é exatamente por isso que muitos idosos estão perdendo músculo sem perceber. Mas a boa notícia é simples e poderosa. Existem 7 proteínas comuns, baratas e fáceis de comer todos os dias, que ajudam seu corpo a manter força, equilíbrio e independência. E hoje eu quero conversar com você sobre elas com calma, de um jeito claro, acolhedor e direto ao ponto. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber até onde essa conversa está chegando. Vamos juntas. Você já reparou como, depois dos 60, o corpo começa a pedir mais força para tarefas simples? Levantar da cama, ficar de pé por muito tempo, carregar uma sacola do mercado. Tudo exige um pouco mais. E muitas vezes isso acontece porque falta ao corpo algo muito básico. Proteína suficiente para não perder músculos. E aqui entra um alimento que muita gente conhece, mas pouca gente entende o poder que ele tem, o grão de bico. Pois é, esse ingrediente simples, acessível e barato é uma verdadeira joia para quem quer manter os músculos fortes, recuperar energia e evitar aquela fraqueza que chega devagar, sem avisar. Agora, deixa eu te contar uma coisa importante. Por que o grão de bico ajuda tanto os idosos a não perder músculos? O grão de bico é considerado uma das proteínas vegetais mais completas do mundo. Ele tem aminoácidos essenciais, que são como pedrinhas de construção do músculo. Sem esses aminoácidos, o corpo não consegue reconstruir as fibras musculares que vai perdendo ao longo do dia. E depois dos 60, essa perda acelera. O nome técnico é sarcopenia, mas você não precisa se preocupar com o nome. O que importa é entender que o grão de bico ajuda o corpo a reagir, evitando que os músculos fiquem mais fracos. É como se ele desse ao músculo tudo o que ele precisa para se manter vivo, firme e resistente. Muita gente acha que proteína boa é só carne, ovos ou suplementos caros. Mas não é bem assim. O grão de bico tem uma proteína vegetal de altíssima qualidade, perfeita para quem quer não perder músculos à medida que envelhece. Veja só o que ele faz. Ajuda a reconstruir os músculos. Melhora a firmeza das pernas. Reduz a sensação de fraqueza. Traz energia para o dia a dia. Auxilia no equilíbrio e na mobilidade. Diminui o risco de quedas. Ajuda no controle do açúcar no sangue. E tudo isso com um alimento que custa pouco, rende bastante e combina com qualquer comida do dia a dia. Agora, presta atenção. Muita gente só come grão de bico em salada. Mas existem formas ainda melhores de aproveitar essa proteína simples, especialmente se você quer não perder músculos depois dos 60. Como comer grão de bico para fortalecer os músculos? A forma mais fácil e eficiente é cozido. Bem macio, temperadinho, daquele jeito que a gente gosta. Assim o corpo absorve os nutrientes com mais facilidade. Quantidade ideal. Meia xícara por dia já traz benefícios reais para a força muscular. Você pode comer no almoço, no jantar, misturado com arroz, em sopas, em purês, ou até transformado em patê, o famoso hummus. E se você gosta de algo ainda mais leve, pode bater o grão de bico cozido com limão, azeite e alho. Fica cremoso, delicioso e muito nutritivo. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém sabe. E faz toda a diferença. O segredo para aproveitar melhor o grão de bico. O corpo de quem tem mais de 60 anos absorve proteína de forma diferente. Por isso, uma dica simples melhora, e muito, o resultado.
Coma o grão de bico junto com uma fonte de vitamina C. Pode ser limão, laranja, acerola, tomate. A vitamina C ajuda na absorção dos aminoácidos e melhora a resposta muscular. É um truque simples, barato e poderoso para quem quer não perder músculos e manter as pernas firmes. Se você tem gases ou intestino sensível, deixe o grão de bico de molho por 12 horas. Isso reduz desconfortos e melhora a digestão. Por que o grão de bico é tão especial para quem tem mais de 60? Porque ele oferece exatamente o que o corpo começa a perder: força, energia, estabilidade, resistência, firmeza, proteção contra quedas. E tudo isso vem de uma proteína simples, fácil de preparar e que ajuda o corpo a não perder músculos com o tempo. Agora, pensa comigo. Se um único alimento já ajuda tanto, imagine o que acontece quando você combina outros alimentos tão simples quanto ele. Proteínas que atuam em áreas diferentes do músculo, que fortalecem as pernas de um jeito ainda mais completo. E uma dessas proteínas, que muitas pessoas têm em casa e nem imaginam, pode ser ainda mais poderosa para quem sente fraqueza nas pernas logo pela manhã. Você já sentiu aquela fraqueza que aparece de repente nas pernas? Não é dor, não é cãibra. É como se o músculo simplesmente não respondesse tão rápido quanto antes. Muita gente passa por isso depois dos 60, e existe um motivo simples. O corpo precisa de proteína todos os dias para não perder músculos, mas acaba recebendo menos do que deveria. E é aí que a lentilha entra como uma verdadeira aliada. A lentilha é pequena, mas não se engane. Ela carrega uma força enorme dentro dela. Por que a lentilha é tão especial para quem tem mais de 60? A lentilha é uma das proteínas vegetais mais ricas e completas que existem. Ela contém aminoácidos importantes, ferro, magnésio, potássio e fibras, um combo perfeito para quem quer fortalecer os músculos, evitar fraqueza nas pernas e manter a energia ao longo do dia. E tem mais. Enquanto algumas proteínas são pesadas ou difíceis de digerir, a lentilha é leve, suave e muito mais fácil para o corpo processar. Isso faz dela uma excelente opção para quem quer não perder músculos sem sobrecarregar o organismo. Agora, veja uma coisa curiosa. Mesmo sendo tão poderosa, muita gente só lembra da lentilha no ano novo. O resto do ano, ela fica lá esquecida na despensa. E isso é um erro enorme, especialmente para quem já passou dos 60. A lentilha ajuda a reconstruir as fibras musculares que vão se desgastando com o tempo. É como se ela entregasse ao músculo exatamente o que ele precisa para não se enfraquecer. Ela melhora a força, aumenta a resistência, ajuda no equilíbrio, reduz a sensação de pernas bambas, protege contra quedas, combate a fadiga, acelera a recuperação muscular. E o mais impressionante, ela faz tudo isso de forma simples, natural e acessível, exatamente o que idosos precisam quando o assunto é não perder músculos. Como comer lentilha para fortalecer os músculos? A melhor forma é cozida, bem macia, com aquele caldinho leve que todo mundo gosta. O corpo absorve muito melhor assim. Quantidade ideal: uma concha média por dia, ou 4 a 5 colheres de sopa. Você pode comer. Item no almoço. Item no jantar. Item com arroz. Item em sopas. Item como ensopado. Item ou batida em creme bem levinho. E aqui vai uma dica importante. A lentilha fica ainda mais poderosa quando combinada com um cereal, especialmente arroz. Quando esses dois alimentos se juntam, eles formam uma proteína completa, perfeita para quem quer não perder músculos e fortalecer as pernas. É como juntar duas peças que faltavam num quebra-cabeça. Uma complementa a outra. Por isso, aquele famoso arroz com lentilha é muito mais do que tradição. É uma refeição funcional, nutritiva e poderosa. Agora, presta atenção nisso. Muita gente com mais de 60 anos sente aquela fadiga constante, aquela moleza que não passa. Isso pode ser falta de ferro, e a lentilha é uma das melhores fontes vegetais desse mineral. O ferro ajuda o sangue a levar oxigênio para os músculos. Quando o músculo recebe mais oxigênio, ele reage melhor, fica mais firme, mais forte, e você sente menos cansaço ao caminhar. É quase como abrir uma janela para o corpo respirar melhor. Se a lentilha costuma te deixar estufado, basta deixá-la de molho por 8 a 12 horas antes de cozinhar. Isso reduz o desconforto e melhora a digestão. E outra coisa, se você tem problema renal avançado,
Converse com seu médico antes de aumentar o consumo de proteínas, não só da lentilha, mas de qualquer uma das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos. Agora, pensa comigo. Se a lentilha já ajuda tanto na firmeza das pernas, imagine quando ela se soma a outras proteínas igualmente simples. Proteínas que melhoram a circulação, que ajudam o músculo a relaxar antes de dormir, que aumentam a energia logo pela manhã. E uma dessas proteínas, que muita gente tem em casa e não valoriza, pode ser ainda mais decisiva para quem sente dores ou cãibras noturnas. Você já sentiu aquela sensação de que as pernas não acordam junto com você? A gente se levanta, dá os primeiros passos, e parece que o corpo precisa de alguns minutos para lembrar como se equilibrar. Essa lentidão é muito comum depois dos 60, e tem tudo a ver com a perda de força muscular. E aqui vai uma surpresa. Uma das formas mais simples e naturais de não perder músculos é incluir no dia a dia algo tão pequeno que cabe na palma da mão: a semente de abóbora. Pode parecer pouco, eu sei. Mas essas sementinhas são um dos alimentos mais poderosos para quem quer manter as pernas firmes, recuperar força e sentir mais estabilidade ao caminhar. As sementes de abóbora têm uma combinação perfeita para quem já passou dos 60. Proteína de alta qualidade, magnésio, zinco, gorduras boas, antioxidantes, ferro, potássio. É como se cada semente fosse um pequeno pacote muscular, que o corpo usa para reforçar e proteger as fibras dos músculos. E aqui está algo que muita gente desconhece. Depois dos 60, o corpo começa a ter mais dificuldade em relaxar e contrair o músculo na velocidade certa. O magnésio, extremamente presente na semente de abóbora, melhora exatamente isso. É por isso que tantas pessoas percebem que as pernas ficam menos pesadas e mais firmes quando começam a consumir esse alimento. Porque elas ajudam tanto a não perder músculos. Porque a semente de abóbora entrega ao músculo tudo o que ele precisa. Ajuda na construção das fibras. Melhora a contração muscular. Diminui cãibras. Aumenta a energia. Melhora o equilíbrio. Fortalece as pernas. Reduz o risco de quedas. E tudo isso com um alimento acessível, que dura muito tempo, não estraga facilmente e pode ser consumido de várias maneiras. Agora veja só. Enquanto muitas proteínas precisam ser cozidas, preparadas ou combinadas, a semente de abóbora é prática. Você pega e come. Simples assim. Como consumir semente de abóbora para fortalecer os músculos? A forma mais comum é comer torrada, crocante. Mas tem outras maneiras ainda mais fáceis. 1 colher de sopa por dia já traz benefícios reais. Se quiser aumentar, pode chegar a 2 colheres. Você pode usar por cima da salada, no mingau, no iogurte, com frutas, em vitaminas, misturada ao arroz, pura, como snack saudável. E aqui vai uma dica preciosa. Se você misturar semente de abóbora com frutas ricas em vitamina C, como laranja, acerola, morango ou kiwi, o corpo absorve muito melhor o ferro e o magnésio. Essa combinação não só ajuda a não perder músculos, como também melhora a circulação, o equilíbrio e até a qualidade do sono. Agora, presta atenção nisso. O magnésio é o mineral que faz o músculo respirar. Ele relaxa as fibras, diminui tensão e reduz aquelas dores musculares que aparecem no final do dia. Muita gente que consome semente de abóbora relata menos cãibras noturnas, mais facilidade para levantar da cama, pernas mais leves ao caminhar, menos dor nas articulações. É um daqueles pequenos costumes que fazem grande diferença no bem-estar, principalmente para quem quer manter força muscular depois dos 60. Prefira sempre a semente. Sem sal. Sem óleo. Sem temperos prontos. As opções industrializadas podem ter muito sódio, o que não é bom para a pressão alta. Se possível, compre a versão crua e torre em casa por 10 minutos na frigideira. Fica crocante e muito mais saudável. Porque a semente de abóbora é perfeita para idosos. Porque ela une tudo o que o corpo mais precisa na terceira idade. Força, energia, recuperação muscular, equilíbrio, proteção contra quedas, nutrição acessível, praticidade. É uma das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos, justamente porque entrega muito valor em uma quantidade pequena. E pensa comigo, se essas sementinhas, tão pequenas, já ajudam tanto no fortalecimento das pernas,
Imagine quando você começa a combinar várias proteínas simples ao longo do dia. Proteínas que atuam na reconstrução muscular. Proteínas que ajudam a melhorar a circulação. Proteínas que dão estabilidade e firmeza. E uma delas, a próxima da lista, costuma estar na geladeira de toda casa. Você já sentiu que algumas tarefas do dia parecem exigir mais força do que antes? Levantar do sofá, subir um degrau, carregar uma sacola. É como se a gente precisasse chamar o músculo para ele funcionar. Isso acontece com muita gente depois dos 60, e quase sempre tem relação com uma coisa simples. O corpo está recebendo menos proteína do que precisa para não perder músculos. E entre todas as proteínas que existem, uma delas é tão completa e tão acessível que muitas vezes passa despercebida. O ovo. Sim, o ovo. Esse alimento antigo, simples, barato, fácil de preparar. E que, na verdade, é uma das melhores fontes de força muscular para quem já passou dos 60. Agora, veja só. O ovo tem todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir. Isso significa que ele entrega ao músculo exatamente o que ele precisa para se manter firme, forte e ativo. E mais, é fácil de digerir. É leve. Não pesa no estômago. Combina com qualquer refeição. Ajuda no equilíbrio. Protege o músculo contra desgaste. É por isso que tantos especialistas consideram o ovo a proteína mais inteligente para quem quer não perder músculos com o passar dos anos. Agora, deixa eu te contar uma coisa que muita gente não sabe. A gema é ainda mais importante para o músculo do que a clara. Por muito tempo, as pessoas tiveram medo da gema por causa do colesterol. Mas hoje se sabe que a gema é rica em colina, vitamina D, ferro, selênio e antioxidantes. Exatamente o que o músculo precisa para se recuperar. A clara tem proteína. A gema tem os nutrientes que fazem o músculo entender essa proteína. É como se a gema fosse o manual de instruções. Por isso, coma o ovo inteiro, não só a clara. Porque o ovo ajuda tanto a fortalecer pernas e evitar fraqueza. Porque ele reconstrói fibras musculares. Melhora a força de reação das pernas. Reduz sensação de fraqueza ao acordar. Ajuda no equilíbrio. Protege contra quedas. Aumenta a energia ao longo do dia. Auxilia a firmeza da musculatura. E tudo isso com um alimento que custa barato e está na casa de quase todo idoso. Agora, atenção! 1 a 2 ovos por dia já são suficientes para a maioria das pessoas. Você pode consumir cozido, mexido, poché, omelete leve, misturado com legumes, com azeite, com arroz, com salada. A melhor hora do dia é pela manhã ou no almoço, porque é quando o corpo mais aproveita a proteína para não perder músculos. Ovos à noite. Pode, mas prefira versões mais leves, como ovo cozido ou poché, para não pesar o estômago. Agora, presta atenção nesse detalhe. O ovo aumenta a absorção de outras proteínas. Quando você combina o ovo com feijão, lentilha, grão de bico, arroz, vegetais ricos em vitamina C, a absorção dos aminoácidos aumenta, especialmente após os 60, quando o corpo perde parte da capacidade de aproveitar proteínas. É por isso que uma refeição com ovo deixa o corpo mais desperto, mais forte e com menos sensação de cansaço. E o colesterol? A ciência atual é clara. Para a maioria das pessoas, o colesterol do ovo não aumenta o risco cardiovascular quando consumido com moderação. O maior risco vem do excesso de fritura, manteiga em excesso, carnes processadas. Por isso, prefira ovo cozido, poché, mexido com pouco óleo, ou com azeite. E se você tem colesterol muito alto ou doença cardíaca avançada, converse com seu médico. Mas, em geral, um ovo por dia é seguro. Porque o ovo é essencial depois dos 60. Porque ele entrega proteína completa, vitaminas do complexo B, vitamina D, colina, boa para a memória, ferro, antioxidantes. É um alimento que nutre o corpo por inteiro, músculos, cérebro, energia, equilíbrio e até o humor. É uma das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos justamente porque funciona, é acessível e é fácil de colocar no dia a dia. Agora, pensa comigo. Se o ovo, por si só, já ajuda tanto, imagine quando ele se junta com outras proteínas tão simples quanto ele. Proteínas que melhoram a circulação.
que reduzem dores, que ajudam a dormir melhor, que fortalecem as pernas sem esforço. E a próxima proteína tem um papel especial para quem sente cãibras e dores noturnas. Me diz uma coisa. Você já percebeu que, depois dos 60, o corpo parece perder energia mais rápido? Às vezes a gente acorda cansado, sente as pernas meio bambas, e qualquer esforço parece maior do que realmente é. Isso acontece porque, com o passar dos anos, o corpo perde massa muscular com mais facilidade. E quando o músculo enfraquece, tudo fica mais difícil. Mas existe um alimento simples, leve, barato e que muita gente tem em casa, e que pode fazer uma diferença enorme para não perder músculos: o iogurte natural. E não é preciso nada sofisticado. Sem sabores artificiais, sem açúcar, sem corante. Apenas iogurte natural puro. Por que o iogurte natural é tão importante para quem passou dos 60? Primeiro, porque ele é riquíssimo em proteína de fácil digestão. O corpo absorve essa proteína muito mais rápido do que absorve de muitos outros alimentos. E essa velocidade ajuda diretamente na recuperação muscular. Mas o mais interessante é que o iogurte natural age em duas frentes ao mesmo tempo. Fortalece os músculos. Melhora o intestino, que é onde a absorção acontece. Ou seja, ele não apenas entrega proteína, ele também melhora a capacidade do corpo de usar essa proteína. Para quem já passou dos 60, isso é ouro. Como o iogurte ajuda a não perder músculos. O iogurte natural contém proteínas de alta qualidade, cálcio, vitamina B12, fósforo, probióticos. Essa combinação fortalece os músculos, melhora a energia e ajuda o corpo a se recuperar do desgaste diário. E tem mais. Os probióticos melhoram a saúde do intestino, e um intestino saudável absorve melhor os nutrientes responsáveis por não perder músculos, manter firmeza nas pernas e reduzir a sensação de fraqueza. É por isso que muita gente que começa a tomar iogurte natural todos os dias percebe menos fadiga, pernas menos pesadas, melhor equilíbrio, menos dores musculares, digestão mais leve, mais ânimo para caminhar. Agora, presta atenção nisso. O melhor horário para consumir iogurte natural. O melhor momento é entre as refeições, ou à noite. Quando consumido à noite, o iogurte ajuda o corpo a reconstruir o músculo enquanto você dorme. Por isso, muitos especialistas consideram o iogurte natural um dos alimentos mais inteligentes para comer diariamente se o objetivo é não perder músculos. Mas também é ótimo logo após o almoço ou como lanche da tarde. Quantidade ideal. Um pote de 150 gramas por dia já é o suficiente para a maioria das pessoas. Se quiser aumentar, pode chegar a 250 gramas. E não precisa complicar. Você pode comer puro, com uma fruta, com sementes, com aveia, com mel, bem pouco, batido com banana, com linhaça moída. Mas aqui vem o grande segredo. Iogurte mais proteína vegetal igual combinação perfeita. Quando você combina iogurte natural com linhaça, chia, aveia, sementes de abóbora, amendoim, fruta rica em vitamina C, o corpo absorve ainda melhor a proteína. É quase como acender uma luz dentro do músculo. Ele reage, fortalece e recupera a firmeza. Atenção ao tipo de iogurte. Prefira sempre natural, integral ou desnatado, sem sabor, sem açúcar, sem adoçantes artificiais. Evite iogurte grego com açúcar, versões sabor morango, baunilha, etc. Adoçados, com corantes. Esses produtos parecem saudáveis, mas escondem muito açúcar, o que atrapalha o processo de ganho de força e aumenta a inflamação no corpo. Porque o iogurte natural é perfeito para idosos. Porque ele entrega proteína rápida, digestão leve, reposição muscular, mais firmeza, melhora do intestino, mais energia, menos dores, fortalecimento das pernas. É uma das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos, justamente porque é prática, barata, versátil e poderosa para proteger a musculatura na terceira idade. Agora imagine, se o iogurte natural já ajuda tanto a manter as pernas firmes, pense no impacto de combinar todas essas proteínas simples diariamente. O corpo começa a reagir de verdade, com mais força, mais estabilidade, mais equilíbrio e mais confiança ao caminhar. E existe uma proteína extra,
muito usada no dia a dia, que tem uma história especial ligada ao fortalecimento muscular de idosos. Você já percebeu que, com o passar dos anos, o corpo parece perder força de um jeito silencioso? A gente caminha um pouco e já sente aquela leve fraqueza. Ou tenta levantar da cadeira e sente que as pernas demoram a responder. Isso acontece porque, depois dos 60, o corpo perde músculo mais rápido. E para não perder músculos, precisa de proteínas que realmente façam diferença. E existe uma delas que muita gente subestima: a sardinha. Sim, essa mesma sardinha simples, barata, fácil de encontrar em qualquer mercado, e que pode ser uma das maiores aliadas de quem quer manter as pernas firmes e o corpo forte. Porque a sardinha é uma das proteínas mais completas para idosos. A sardinha é um alimento extremamente nutritivo. E o mais incrível é que ela não traz apenas proteína. Traz também ômega 3, cálcio, vitamina D, selênio e ferro. Essa combinação é raríssima. E funciona muito bem para quem quer não perder músculos, melhorar a estabilidade e recuperar firmeza nas pernas. Veja o que a sardinha faz no corpo. Ajuda a reconstruir fibras musculares. Melhora o equilíbrio. Fortalece pernas e braços. Reduz inflamações nas articulações. Diminui dores e cãibras. Melhora a circulação. Aumenta a energia para caminhar. E o melhor? Ela custa pouco, é fácil de preparar e combina com qualquer refeição. Agora, deixa eu te contar algo que pouca gente sabe. A sardinha ajuda o corpo a absorver melhor outras proteínas. Por causa da vitamina D presente nela, a sardinha melhora a utilização do cálcio pelo corpo. E isso influencia diretamente na força muscular. O ômega 3, por sua vez, reduz inflamação, o que facilita o movimento, deixa as pernas mais leves e melhora o equilíbrio. Ou seja, ao comer sardinha, você não está apenas ingerindo uma proteína simples. Está ajudando o corpo a ativar essa proteína do jeito certo. Sardinha fresca ou enlatada. Existe diferença? As duas funcionam muito bem. Sardinha fresca. Tem mais sabor, menos sódio e mais nutrientes. Sardinha enlatada. Ainda é rica em proteína e ômega 3, e é perfeita para quem quer praticidade. Mas atenção! Prefira sardinha em água ou em óleo, mas sem molhos industrializados. Molhos de tomate prontos geralmente têm açúcar e muito sódio. Quantidade ideal para fortalecer músculos. Um filé grande ou meia lata por dia, 3 a 4 vezes por semana, já traz resultados poderosos. Você pode comer com arroz, com batata, na salada, no pão, no macarrão, pura com limão, em patê caseiro, como recheio de omelete. Aliás, sardinha com ovo é uma combinação perfeita para quem quer não perder músculos, porque junta proteína rápida com proteína de alta qualidade. E aqui vai uma dica extra: use limão na sardinha. Além de deixar mais saboroso, o limão aumenta a absorção do ferro e melhora ainda mais o aproveitamento da proteína. Esse simples gesto, espremer um limão, potencializa o efeito da sardinha no músculo. Agora, presta atenção nisso. O ômega 3 da sardinha reduz dores musculares e articulares. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem dores nas pernas, joelhos e quadris. Grande parte dessa dor vem de inflamação, algo natural do envelhecimento. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural. Ele atua reduzindo a rigidez muscular e ajudando as articulações a se moverem com mais fluidez. Por isso, quem consome sardinha com regularidade costuma notar menos dor ao caminhar, menos travamento ao levantar, mais leveza nas pernas, menos cãibras, mais disposição. É uma proteína simples, mas que muda o dia a dia. Atenção para hipertensos. Se você usa sardinha enlatada, escolha versões com menos sódio, sem óleo vegetal em excesso, sem molhos prontos. E sempre enxague levemente a sardinha enlatada para retirar o excesso de sal. Porque a sardinha é perfeita para idosos. Porque ela reúne proteína completa, ômega 3, vitamina D, cálcio, ferro, praticidade, preço acessível. Ela realmente ajuda o corpo a reagir. E isso fazendo dela uma das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos, especialmente quando a fraqueza nas pernas começa a aparecer. Agora pensa comigo. Se a sardinha já ajuda tanto sozinha, imagine o que acontece quando ela se junta às outras proteínas da sua rotina.
O corpo começa a recuperar firmeza. A energia volta. As pernas respondem melhor. E até a caminhada fica mais segura. E falta apenas uma proteína para completar essa lista poderosa. Uma proteína que muitas famílias brasileiras consomem há décadas. Me diz uma coisa. Quantas vezes, ao longo da vida, o feijão esteve no seu prato? Ele é quase um símbolo da mesa brasileira. Crescemos comendo feijão. Nossos pais comeram. Nossos avós comeram. Mas o que muita gente não sabe é que esse alimento tão simples pode ser um dos maiores aliados para não perder músculos depois dos 60. Sim, o feijão, esse mesmo que está na panela todos os dias, é uma das proteínas mais importantes para quem quer manter força, firmeza e energia. E deixa eu te explicar por quê. O feijão não é apenas feijão. É uma proteína poderosa. Ele é rico em proteínas vegetais de excelente qualidade, ferro, potássio, fibras, magnésio, vitaminas do complexo B, antioxidantes naturais. Esse conjunto de nutrientes faz do feijão um alimento completo e essencial para quem quer evitar a fraqueza, manter as pernas firmes e não perder músculos com o tempo. Agora, presta atenção. Depois dos 60, o corpo perde mais músculo do que produz. Isso é natural, mas não inevitável. E quando o corpo recebe boas fontes de proteína todos os dias, simples, acessíveis e tradicionais, ele começa a reagir. O feijão faz exatamente isso. Ele alimenta o músculo, fortalece a energia e dá mais estabilidade ao caminhar. Por que o feijão ajuda tanto os músculos de quem já passou dos 60? Porque ele reforça a massa muscular, melhora o equilíbrio corporal, dá mais firmeza às pernas, protege contra quedas, reduz a sensação de fraqueza, entrega energia constante ao longo do dia, melhora a circulação. E tem mais. O feijão é uma proteína lenta. Ele libera energia aos poucos, evitando aquele cansaço súbito que muitos idosos sentem no meio da tarde. Isso faz com que você se sinta mais disposto, mais estável, mais firme no dia a dia. Como comer feijão para fortalecer os músculos? A forma mais saudável e eficiente é a mais simples. Feijão cozido tradicional, com pouco sal e pouco óleo. Quantidade ideal. Uma concha por dia já garante boa parte dos aminoácidos necessários para não perder músculos. Você pode comer com arroz, em caldo, com legumes, em salada, na sopa, como tutu leve, misturado a carne magra, com ovo cozido, combinação poderosa. Agora, quer ver uma coisa impressionante? Feijão mais arroz igual proteína completa e perfeita para idosos. Muita gente não sabe, mas essa combinação clássica brasileira é uma das melhores misturas de proteína vegetal do mundo. Quando você junta arroz e feijão, os aminoácidos se completam. O músculo absorve mais proteína. A energia dura mais tempo. A força melhora. O corpo recupera a firmeza. Isso tudo com 2 alimentos simples, baratos e que estão presentes no dia a dia da maioria das famílias. É exatamente por isso que o feijão entra na lista das 7 proteínas simples que todo idoso precisa comer para não perder músculos. Ele funciona. É fácil de preparar e faz parte da nossa cultura alimentar. Atenção importante para quem tem gases. Se o feijão costuma causar desconforto, basta deixar de molho por 12 horas. Trocar a água do molho. Usar ervas como louro, erva doce ou cominho no cozimento. Isso melhora muito a digestão. Feijão também combate a fraqueza causada por anemia. Muita gente com mais de 60 anos sofre com anemia leve, mesmo sem saber. O feijão, por ser rico em ferro vegetal, ajuda bastante nesse processo. Se você consumir feijão junto com uma fonte de vitamina C, como laranja, limão ou tomate, a absorção do ferro aumenta, e isso melhora diretamente a sensação de força no corpo. É um detalhe simples, mas faz uma diferença enorme. Porque o feijão é uma proteína essencial na terceira idade. Porque ele oferece força muscular, mais firmeza, estabilidade ao caminhar, energia sustentada, melhor circulação, proteção contra quedas, nutrição completa. É um alimento que faz parte da mesa do brasileiro e, ao mesmo tempo, um dos mais eficientes para não perder músculos. Agora pensa comigo. Você já viu quanta coisa boa o feijão faz pelo corpo? E isso é apenas uma das 7 proteínas simples que você pode ter no seu dia a dia.
Quando todas elas se juntam, feijão, ovo, sardinha, lentilha, grão de bico, iogurte natural, semente de abóbora, o corpo ganha o que precisa para recuperar firmeza, proteger as pernas e manter a independência que tanto fazem da diferença depois dos 60. Respira fundo comigo. Olha só quanta coisa boa você descobriu hoje. Depois dos 60, é verdade que o corpo muda. A força não é mais a mesma, as pernas sentem mais, o equilíbrio às vezes vacila. Mas também é verdade que existe caminho. Existe resposta. Existe reação. E tudo começa com escolhas simples, tão simples que cabem no seu prato, na sua rotina, no seu dia. Essas 7 proteínas simples que você conheceu aqui não são moda, não são dieta difícil, não são soluções mirabolantes. São alimentos de verdade. Proteínas naturais que ajudam o corpo a não perder músculos, a recuperar firmeza, a proteger as pernas e a devolver aquela sensação gostosa de segurança ao caminhar. Grão de bico, lentilha, semente de abóbora, ovo, iogurte natural, sardinha e feijão. 7 alimentos comuns, acessíveis, usados há gerações, e que têm o poder de reconstruir o que o tempo insiste em levar embora. Muita gente pensa que só dá para recuperar músculos com academia pesada ou suplementos caros. Mas não é assim. Na terceira idade, a alimentação certa é tão poderosa quanto qualquer exercício. E agora que você conhece essas proteínas simples, dá para criar um prato forte, nutritivo, equilibrado e cheio de vida. Dá para acordar com mais disposição. Dá para caminhar com mais firmeza. Dá para sentir as pernas reagindo, pouco a pouco. Dá para manter sua independência por muitos e muitos anos. Agora eu quero te ouvir um pouquinho. Qual dessas proteínas você já usa no dia a dia? E qual delas você pretende adicionar a partir de hoje? Me conta nos comentários. Eu adoro saber como cada pessoa daqui está cuidando da sua força e da sua saúde. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma? Se trouxe esperança, clareza ou motivação? Faz uma coisa simples. Deixe o seu like. Isso mostra ao YouTube que esse assunto é importante para você. E assim ele passa a te enviar mais conteúdo sobre saúde, força muscular e independência depois dos 60. E aproveita também para se inscrever no canal Vida Saudável e ativar as notificações. Assim você não perde as próximas conversas, sempre com calma, clareza e carinho, como se estivéssemos sentados à mesa, tomando um café e cuidando da sua saúde juntos. Lembre-se, o tempo passa, mas o seu corpo continua sendo capaz de reagir. Ele só precisa do alimento certo, no momento certo, com a intenção certa. E você merece isso.